reverendas irmãs, amados irmãos, com essa solene liturgia da quarta-feira de cinzas, a imposição das cinzas sobre nossas cabeças, a Igreja quer em primeiro lugar nos recordar a importância da humildade. Ao final da Santa Missa, o Padre vai impor as cinzas sobre a cabeça dos senhores e vai dizer assim: lembra-te, ó homem, que és pó. Nós somos apenas pó, caríssimos irmãos. Deus, nosso Senhor, quando criou o homem do barro. Foi do barro que Deus modelou Adão e soprou o sopro da vida sobre aquele pedaço de barro. Nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós somos inclinados sempre ao mal. Se não fosse a graça de Deus, nosso Senhor, nós nem estaríamos aqui rezando, pensando na eternidade e participando do santo sacrifício da missa. Tudo de bom que possa existir em nós, os nossos dons, até mesmo as boas inspirações, tudo nós recebemos de Deus nosso Senhor. E o que existir de ruim, de mal em nós, aí sim, é obra das nossas mãos. Essa liturgia também nos faz lembrar a importância da penitência. As cinzas nos lembram a penitência. Quando o santo Jó estava naquela situação terrível de provação, os seus amigos se aproximaram, ficaram assustados, se cobriram de cinzas e fizeram penitência pelo seu amigo Jó. Depois que Jonas prega aquela pregação tão forte em Nínive, aquele povo se cobre de cinzas, fazendo penitência e aplaca a ira de Deus, nosso Senhor. São Francisco de Assis colocava cinzas na sua comida, oferecendo penitência a Deus, nosso Senhor. E também essa cerimônia nos faz lembrar a morte. Lembra-te, ó homem, que és pó e que ao pó irás retornar. Um dia, caríssimos irmãos, esse nosso corpo será comida dos vermes na terra, no cemitério. Será apenas podridão, voltaremos a ser pó. E a Igreja, com essa cerimônia, quer nos lembrar da importância da eternidade, da vida eterna que nós devemos buscar. Com essa Santa Missa iniciamos o tempo sacrossanto da Quaresma, que é sobretudo um tempo de penitência. E por que, caríssimos irmãos, nós fazemos penitência? Primeiro, por causa da consequência do pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós, caríssimos irmãos, já nascemos com defeito de fábrica. Não porque Deus foi imperfeito na nossa criação, mas porque o pecado original é transmitido como castigo para toda a humanidade. É bem verdade que o pecado original é apagado na nossa alma no batismo, no dia do nosso santo batismo, mas as consequências desse pecado continuam na nossa alma e por isso nós devemos fazer penitência. Porque nós estamos sempre inclinados àquilo que é mal, nós estamos sempre inclinados a não fazer a vontade de Deus.
As paixões que Deus, nosso Senhor, colocou no coração dos nossos primeiros pais, essas paixões agora estão desordenadas em nós. Nós já nascemos enfermos. Por isso o rei Davi vai dizer no seu Salmo Miserere: pecador já minha mãe me concebeu. Nós já nascemos enfermos. O desejo que Deus, nosso Senhor, colocou no homem, por exemplo, o desejo da comida. Esse desejo Deus colocou no coração de cada homem, porque se o homem não comer, ele irá morrer. A sede que nós sentimos, Deus, nosso Senhor, colocou no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo. Porque se nós não bebermos água, líquido, nós morremos. É para a conservação da espécie. Inclusive os desejos da sexualidade, também Deus colocou no coração do homem e da mulher, mas esses desejos estão desordenados. Por isso é necessário a penitência, para que nós encontremos na nossa alma a ordem estabelecida por Deus quando criou os nossos primeiros pais. Porque nossa alma está desordenada por causa do pecado. Depois nós fazemos penitência por causa dos nossos próprios pecados. Quantos pecados nós cometemos durante toda a nossa vida? Talvez os senhores de mais idade cometeram mais pecados porque viveram mais. Mas todos nós temos uma história marcada pelo pecado. E é verdade que esse pecado é apagado no sacramento da penitência, da confissão. Mas se recordem que todas as vezes que nós nos confessamos, o sacerdote nos dá uma penitência para apagar as penas do nosso pecado. A culpa é apagada pelo sacramento e as penas são apagadas pela penitência, pelas indulgências, que são um tesouro da igreja. Nessa quaresma podemos lucrar a indulgência rezando, meditando a via sacra. Tantas indulgências que nós temos para o bem da nossa alma e que às vezes não conhecemos. Meditar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, 30 minutos todos os dias, nós lucramos indulgência. Rezar o Santo Terço em família, fazer visitas a Jesus sacramentado. Tudo isso nos dá a graça das indulgências. Porque, caríssimos irmãos, no céu só entram os santos. E se nós não nos tornarmos santos, perfeitos, aqui na terra seremos levados ao purgatório. E aí, se morrermos em graça de Deus, iremos para o purgatório. E aí, pela penitência, pela dor, pelas penas do sentido, pelo fogo do purgatório, será purificada a nossa alma. Mas dizem os santos que é melhor sofrer 1000 enfermidades do que passar um dia sequer no purgatório. Por isso fazemos penitência, para satisfazer a justiça, porque nós ofendemos a um Deus tão bom com o nosso pecado. Por causa do pecado original, por causa dos nossos pecados pessoais, os pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida, e também fazemos penitência para imitar a nosso Senhor. Nosso Senhor, antes de começar o seu ministério público, nós sabemos, nosso Senhor se foi ao deserto e ali fez 40 dias de penitência, de jejum. Nos deu exemplo. A penitência é necessária. Nosso Senhor disse: se vós não fizerdes penitência, todos perecereis. Que vergonhoso seria que enquanto nosso Senhor é coroado de espinhos, nós estivéssemos coroados de rosas, as comodidades, as facilidades. Não nos entreguemos
caríssimos irmãos, as comodidades dessa vida. Como disse nosso Senhor no Evangelho, juntemos um tesouro lá no céu, onde a traça não pode corroer, onde os ladrões não podem roubar. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se nós fazemos penitência nessa quaresma, se nós rezarmos mais, a quaresma é tempo de penitência, é tempo de oração, é tempo de fazer mais caridade, porque tudo isso nós devemos fazer durante todo o ano litúrgico, a oração, a penitência, a esmola, mas na quaresma nós fazemos um pouco mais, por amor a nosso Senhor. Ao fim de cada dia durante essa quaresma, ofereçamos a nosso Senhor as nossas orações rezadas naquele dia. Talvez para a tristeza da nossa alma, ao fazer um exame de consciência, percebemos o quanto as nossas orações são feitas com distrações, com preguiça. E ao comparar a nossa oração com a oração que nosso Senhor faz, noite e dia no sacrário por nós, intercedendo por nós, nossa oração não é nada, mas ofereçamos ao Senhor, e Ele vai unir a nossa oração à sua oração, e nossa oração vai ter méritos. A penitência que nós oferecemos ao final do dia, ofereçamos tudo a nosso Senhor. E para a tristeza também da nossa alma, talvez ao fazer um exame de consciência, percebemos que nós murmuramos naquele sofrimento. Diante daquela injustiça, eu murmurei, eu reclamei, eu não fui tão generoso. Mas mesmo assim, caríssimos irmãos, ofereçamos a nosso Senhor, porque quando Ele tomar a nossa penitência imperfeita, Ele juntar a sua penitência, Ele tocar na sua coroa de espinhos e nos seus cravos, acontece uma transformação de amor. É unida o nosso sacrifício, a nossa penitência, ao sacrifício de nosso Senhor. E aí terá um valor para a eternidade. Não percamos tempo durante essa quaresma. Façamos algo a mais por amor a nosso Senhor, para o bem, para a salvação das nossas pobres almas. Que Nossa Senhora interceda por nós durante esses 40 dias de retiro quaresmal, para que nós possamos, de fato, ajuntar tesouros lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.